Nós vamos estar falando hoje, vou estar falando aqui sobre o poder do Evangelho. O Evangelho é a palavra de Deus, é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Amém? O Evangelho, quando a pessoa dá atenção ao Evangelho, a palavra de Deus, a vida da pessoa muda por completo. Há uma transformação total na vida da pessoa que ouve, ou seja, que dá atenção à palavra de Deus. E por que hoje você vê muitas pessoas sofrendo, a humanidade padecendo, sofrendo? Por quê? Porque as pessoas estão afastadas da palavra de Deus, estão afastadas do Senhor Jesus, fazem pouco caso da pregação do Evangelho, não querem ouvir a palavra de Deus, não dão atenção. Jesus, ele fala com a pessoa, mas a pessoa não dá valor. Jesus fala com a pessoa, mas a pessoa às vezes ignora. Deus, ele fala conosco porque ele quer o melhor para mim, ele quer o melhor para você, ele quer o melhor pela sua família. Deus tem milagres para operar na sua vida, na sua família, e Deus quer abençoar. Às vezes as pessoas dizem assim: mas por que a minha vida não muda? Por que Deus não opera o milagre? Não é isso. Deus, ele quer operar o milagre, mas às vezes é falta de consideração para com Deus. As pessoas, elas não dão atenção à voz de Deus. Elas querem ser abençoadas, elas querem ser curadas, elas querem portas abertas, mas às vezes as pessoas não param para dar atenção. Jesus está falando e as pessoas estão ignorando. Jesus está falando e as pessoas estão fazendo pouco caso. Aí não recebem fé para receber a bênção, não têm fé para receber o milagre, porque não dão atenção à palavra, não têm fé para receber o milagre, ficam padecendo, fica sofrendo, fica a humanidade sofrendo desse jeito, fica as famílias se perdendo, aí quantos familiares se perdendo. Mas por quê? Porque não dão valor ao ensinamento, não querem a palavra de Deus, não querem dar valor, não querem dar atenção, por isso estão sofrendo. E é isso que a palavra de Deus fala aqui hoje. Eu vou ler aqui, vamos meditar em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 7, diz assim, e ali pregavam o Evangelho. Então o Evangelho estava sendo pregado. O que nós comentamos agora há pouco, estamos falando, o Evangelho é o quê? É o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Versículo 8, estava sentado em Listra certo varão, certo homem, leso dos pés, ele era aleijado dos pés, não podia andar, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Olha aí, o homem desde o nascimento nunca tinha andado. Então ele ficava ali assentado o tempo todo. Claro, quando dormia, ele deitava, dormia, mas o máximo que ele conseguia era ficar sentado. Então era uma vida muito limitada. No máximo ele conseguia sentar, porque ele não podia ficar de pé, porque ele não podia, não tinha forças, ele era aleijado dos pés e ele não podia andar. Então, o que ele fazia? Ficava somente sentado. Quando não estava deitado, estava o quê? Sentado. Então representa o quê? Uma vida limitada. Muitas pessoas estão vivendo uma vida muito limitada, muito inferior à vontade de Deus. Muitas pessoas, às vezes, elas não são aleijadas fisicamente, mas espiritualmente. As pessoas não estão na presença de Deus, então espiritualmente as pessoas estão caídas, as pessoas estão desanimadas,
as pessoas estão prostradas, muitas pessoas estão prostradas. É como se a pessoa ficasse sentada, deitada ou sentado o tempo todo, o dia inteiro, sem uma perspectiva de vida. Pessoas estão desanimadas, pessoas estão abatidas, pessoas estão com depressão, uma quantidade de pessoas com depressão, um número muito alto de pessoas com depressão, pessoas doentes, pessoas enfermas, pessoas sofrendo com vícios, e é uma vida muito limitada. Elas ficam dependendo ali de algo do resto, não é? Elas ficam ali dependendo do que alguém possa fazer, ou alguma coisa que sobra, era de repente o que sobrava para ele ali, um resto de alguma coisa, ou alguma coisa que alguém vinha e dava para ele. Só que Deus tinha algo muito maior para ele, assim como tem para mim, tem para você. O plano de Deus é grandioso para a nossa vida, então nós temos que entender qual é a vontade de Deus, o que Deus quer. A pessoa tem que buscar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra de Deus diz que Deus ele tem para conosco a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Pastor Alexandre, eu quero a boa, agradável, eu quero, pastor, a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Você quer? Então, se prepare. Olha o que você tem que fazer. Atos capítulo 14, versículo 9. Este ouviu falar Paulo. O apóstolo Paulo estava ali pregando o Evangelho. O Evangelho é o quê? É o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Paulo estava ali falando de Jesus, pregando o Evangelho. O que aconteceu? Este ouviu falar Paulo, ou seja, o homem que era aleijado ficou prestando atenção na pregação, no ensinamento da palavra de Deus. Ele ficou atento, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado. Então o apóstolo Paulo, ele percebeu, esse homem tem fé para ser curado. Mas por quê, meus amigos? Porque Paulo percebeu que o homem estava dando muita atenção para a pregação do Evangelho. Ele estava atento, ele estava ligado, ele prestava atenção, ficava atento, ouvidos abertos, olhos atentos. O homem fixou o olhar ali, ficou observando a pregação do Evangelho. Paulo também estava na presença de Deus. Paulo percebeu, esse homem, ele tem fé para ser curado, porque Paulo percebeu que o homem estava dando valor. Irmão, meu amigo, é como se fosse aquele homem estava se alimentando da palavra. Imagine a pessoa com fome, aquele prato de comida abençoada, aquele prato de comida que a pessoa está com muita fome e a pessoa vai se alimentando, daquela comida ali. Aquilo você olha, que coisa maravilhosa, que alimento gostoso. Você vê o prazer que a pessoa, quando está com fome, ela come com prazer. Você sente o prazer na pessoa de se alimentar. Quando a pessoa não está com fome, ela fica tirando um negocinho assim, fica afastando um negocinho, fica fazendo um monte de cerimônia, rodando, não é isso? Fica rodando, rodeando ali. Mas quando a pessoa está com fome, ela pega aquele prato de comida e bate para dentro aquele prato de comida com vontade, não é isso? Com vontade, com alegria. Era assim que aquele homem estava. Ele estava aproveitando o alimento que é a palavra de Deus, trazendo para o lado espiritual. Ele estava se alimentando daquela palavra. O apóstolo Paulo percebeu que quanto mais ele ensinava de Jesus, mais ele pregava o Evangelho, mais aquele homem se alimentava. Ele percebeu que aquela palavra estava entrando naquele homem de forma grandiosa, e aquele homem se alimentava daquela comida espiritual, daquele alimento. Então o apóstolo Paulo percebeu, esse homem agora está fortalecido, esse homem se alimentou com a palavra. Então, já que esse homem ele está alimentado com a palavra de Deus,
ele tem fé para ser curado. Então o apóstolo Paulo percebeu, esse homem tem fé para ser curado. Amém? E olha o que aconteceu aqui, ó. Diz aqui no versículo 10: e disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Olha aí, o apóstolo Paulo falou, dirigido por Deus, com autoridade, chegou e falou: levanta-te sobre os teus pés, com ousadia. Falou, com ousadia, levanta. O homem se levantou. Foi sorte? Deu sorte? Não. Foi por acaso? Não. O homem estava alimentado da palavra de Deus. Ele estava cheio da presença de Deus. Ele já tinha ali a certeza da vitória. O homem estava fortalecido espiritualmente. Então a alma daquele homem estava fortalecida. O corpo físico ali também estava fortalecido com o poder de Deus. Então Deus começou a operar nos tendões, nos músculos, nos ossos, nos nervos daquele homem, nos pés dele. Deus começou a operar. Então quando Paulo falou para ele, o apóstolo Paulo disse: levanta. O homem não teve dúvida. O homem se levantou, mas porque ele estava alimentado com a palavra de Deus. Amém? Quando a pessoa está alimentada com a palavra de Deus, ela tem certeza da vitória. Por que as pessoas ficam reclamando, ficam murmurando? Não tem jeito, para mim é difícil, para mim é complicado, não dá. Porque elas não estão se alimentando com a palavra de Deus. Então estão fracas, estão abatidas. Tem pessoas que não conseguem ir à luta. Tem pessoas que estão assentadas, sentadas, não se levantam mais, desanimadas, ficam só reclamando da vida. Eu não tenho oportunidade, eu não tenho chance, ninguém me ajuda. Ou então ela fica ali esperando a ajuda de alguém, se humilhando, esperando a ajuda de uma pessoa. Nós temos que nos humilhar aos pés do Senhor Jesus. Nós temos que nos humilhar somente diante do Senhor. Então você não pode ficar esperando algo que vai cair do nada em cima de você. Você tem que esperar no Senhor de Deus, mas agir. Deus te dá força para você se levantar. Agora esse homem aqui, ó, poderia trabalhar. Ele não precisava mais ficar dependendo de esmola. Ele não precisava mais ficar dependendo do resto que alguém dava para ele. Agora não, ele se levantou, estava curado. Agora ele poderia ir para a luta, ele poderia produzir. É isso que o povo precisa, produzir, agir pela fé. Glória a Deus. Deus quer que você seja uma pessoa produtiva. Nós temos que ser pessoas produtivas. Nós não podemos ficar esperando alguma coisa que de repente alguém vai sobrar, aí virar, vai cair. Não, nós temos que ser pessoas produtivas, frutíferas, e Deus, Ele te abençoa em nome de Jesus. Mas você tem que se levantar. Você tem que se fortalecer. Você deu atenção a essa palavra, você está alimentado agora. Você está forte, você está firme, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você está bem alimentado, e bem alimentado. Você se alimentou dessa palavra, em nome de Jesus. Agora você vai poder receber o seu milagre. Receba o seu milagre agora. Se você sente dores nos braços, você pode movimentar o seu braço que não vai doer mais. Eu vou orar por você, você não vai sentir mais a dor. Você não podia movimentar sua perna, você vai movimentar sua perna, não vai doer. Ou outro tipo de enfermidade, sofrimento que você tem passado, angústia, depressão. Chega de depressão, levanta e vai cuidar da sua vida em nome de Jesus. Seja produtivo. Seja produtivo, homem, mulher. Vamos agir pela fé. Jovem, tem porta para você. Deus tem portas maravilhosas para você que é jovem. Não importa a idade também. Você tem que se levantar e agir a sua fé. E você que está doente, Jesus te cura. Você que está com depressão, seja liberto em nome de Jesus. Ele cura o corpo físico e a alma. Deus, Ele vai curar a sua alma também. Porque se você tem saúde no corpo, mas a alma está doente, então na verdade você está doente. Então Jesus, Ele vai curar a sua alma e o seu corpo físico em o nome de Jesus. Você acredita? Você crê? Você que está bem alimentado, você acredita. Você que se alimentou dessa palavra, você acredita. Amém? Vou fazer uma oração por você agora. Senhor Deus e Pai, em o nome do Senhor Jesus eu oro por essas pessoas.
E eu peço a Ti, Senhor, abençoe. Essa pessoa, Deus, se alimentou com a Tua palavra, ela deu atenção à Tua voz, como aquele homem que ele era aleijado desde o nascimento. Mas a vida dele, Senhor, Senhor, aquele homem vivia sofrendo. Não era da Tua vontade que ele continuasse daquele jeito, mas ele deu atenção à Tua voz. Ele se alimentou da Tua palavra. O apóstolo Paulo, quando estava pregando, percebeu: esse homem está dando atenção, esse homem está firme, esse homem tem fé para ser curado, ele está alimentado da palavra de Deus, então ele agora recebeu força, esse homem agora pode se levantar e andar, esse homem que é aleijado, ele pode ser curado agora, se levantar e andar. Então o apóstolo Paulo falou com ele: levanta-te. O homem se levantou, o homem saltou e andou. Oh Senhor, da mesma forma, essa pessoa que estava prostrada, desanimada, reclamando da vida, triste, abatida, reclamando de tudo, da dor, do sofrimento, do desemprego, Senhor, essa pessoa agora se levanta, em nome de Jesus. Senhor, dá força para ela, ela vai agir pela fé, ela vai ser uma pessoa produtiva, ela vai ser uma pessoa ativa, ela vai ser uma pessoa que vai tomar decisões na vida, ela vai poder até ajudar o próximo, e essa doença, essa enfermidade, ela está repreendida, está amarrado, queimado, em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo o espírito de doença, o espírito de enfermidade, bate em retirada agora, vai embora doença, em nome de Jesus eu expulso, sai, depressão, vai embora, toda obra maligna, bate em retirada, em nome de Jesus. Senhor, abençoa essa pessoa. Senhor, ela recebeu a Tua palavra, ela foi fortalecida, ela está alimentada, e Senhor, ela vai continuar se alimentando da Tua palavra, a cada dia se alimentando da Tua palavra, e ela vai receber forças, e ela vai agir pela fé, tomar posse das bênçãos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, e graças a Deus. Amém, glória a Deus, amém. Então, toma posse da boa, agradável, perfeita vontade de Deus para a sua vida. Como que você vai tomar posse dessa vontade de Deus maravilhosa? Quando você se alimentar da palavra de Deus. Continua se alimentando da palavra de Deus. Amém?